pessoal, bem-vindos a mais uma Masterclass. Me apresentando para quem ainda não me conhece, meu nome é Manuela Recoder, eu sou médica, me especializei em dermatologia e depois dentro da dermatologia eu me apaixonei pelo universo da tricologia. Então eu fui me subespecializando em tricologia médica, né? Rodei o mundo em busca de conhecimentos. E aí, hoje eu atendo exclusivamente doenças do cabelo e do couro cabeludo. Já deve ter mais ou menos aí uns 7 ou 8 anos que eu atuo nessa área. Eu sou fundadora de uma clínica médica de tricologia aqui em Belo Horizonte, que é a cidade que eu atuo, e sou também fundadora de uma clínica de terapia capilar, que chama Fios Spa do Cabelo. E aí, uma das minhas missões dentro da tricologia é fomentar a parceria e a relação entre os médicos e os tricologistas e terapeutas capilares. Então, essa é uma das minhas missões aqui dentro da tricologia. Então, essa é a nossa segunda aula, né, de uma série de aulas semanais, então vão ser 4 aulas no total, de temas do universo da tricologia, que foram escolhidos a dedo. E aí hoje, então, a gente começa na nossa segunda aula. Essa segunda aula, a gente vai falar sobre os primeiros passos do atendimento, né? Então, é aquele famoso, meu cliente chegou, e agora? O que eu vou fazer? Né? O que eu preciso fazer para atender bem esse cliente e para ter um sucesso na minha carreira como tricologista ou terapeuta capilar? Então, dentro desse tópico, né, os passos mais importantes, né, no atendimento, ou os primeiros passos, né, dentro do nosso atendimento, a gente tem alguns tópicos que a gente precisa seguir, né, e nós vamos abordar eles hoje na aula. Então, primeiro de tudo quais os conhecimentos que eu preciso ter, né? O que eu preciso investir de conhecimento, de curso, de aula, o que eu preciso saber, o que é importante e o que não é, né? Depois a gente tem quais aparelhos eu quero investir ou eu preciso investir, né? A gente tem uma lista enorme de aparelhos que a gente pode usar na tricologia e na terapia capilar, né? Que vão auxiliar os pacientes. Tem muita coisa boa no mercado, tem muita coisa desnecessária e a gente precisa saber quais a gente precisa ter inicialmente, né? Para ter um tratamento efetivo daqueles pacientes. Um outro passo importante também é sobre a ficha de anamnese. Né, o que eu preciso perguntar para aquele paciente, né? Como é que eu vou colher a história do paciente? Quais são os pontos fundamentais da história do paciente que eu preciso perguntar? Então, a gente precisa saber detalhadamente sobre a ficha de anamnese, né? Outro tópico muito importante também é estabelecer a relação com o médico parceiro, porque como que eu vou encaminhar esse paciente, né, quando ele precisar de um tratamento medicamentoso? E aí entra um ponto importante, que horas que eu vou indicar esse paciente para o meu médico parceiro? Né? E aí como eu vou fazer esse encaminhamento? Como que eu vou estabelecer essa conexão com o médico primeiro de tudo? E aí a outra coisa, um ponto importante durante o tratamento medicamentoso desse paciente, eu vou continuar tratando ele aqui. Como que eu vou fazer esse tratamento? Como que a gente vai fazer essa parceria, né? Como que a gente vai unir protocolos de tratamento? E o outro ponto é como que esses passos, né, seguindo todos esses passos, como que isso vai influenciar no meu sucesso financeiro, né, e no meu sucesso profissional? Bom, e aí, seguindo, né, esses passos, como que isso quais são os benefícios que esses passos vão me gerar? Né? O que isso vai trazer de bom para mim? Então, primeiro de tudo, você vai ser um profissional extremamente autoconfiante, né? Porque você vai ter o domínio de tudo que você precisa ter para atender bem aquele paciente, né? Então, você vai ter segurança para atender e tratar aquele paciente, porque você vai saber exatamente o que ele precisa. Além disso, trazendo essa segurança, né? Mostrando para o paciente quão capacitado você isso você vai conquistar mais clientes, né? Porque aquele paciente vai ficar super satisfeito com o seu trabalho, vai começar a te indicar, então esse é o famoso boca a boca, e aí você vai receber mais clientes e, claro, fidelizar os seus próprios clientes. E aí, para quem não assistiu a primeira aula, lembrando que ela está gravada aqui no meu canal do YouTube, né? O tema da primeira aula foi os pilares do sucesso profissional e financeiro. Então foi uma aula muito legal, eu recebi bastante feedback interessante, né? Eu quero agradecer quem comentou, quem mandou mensagem, quem compartilhou, muito obrigada.
né? Inclusive, eu faço questão de responder todas as mensagens pessoalmente. Eu adoro essa troca. Então, se você tiver algum comentário, alguma dúvida, alguma sugestão, deixa aqui para mim nos comentários, tá? E aí, uma outra coisa legal é que eu, falando nisso, né, de responder, dessa troca interessante entre a gente, desse fomentar essa troca, eu criei um grupo no WhatsApp. O grupo tá super legal, muita gente entrando, muita gente nova entrando. E esse grupo no WhatsApp serve para a gente compartilhar informação. Então, eu sempre busco casos clínicos legais, tricoscopias, novidades, dicas. Então, eu tento, né, postar o máximo possível dentro do grupo, né, claro, respeitando, assim, meus atendimentos, meus horários e tudo mais, mas eu tento postar o máximo possível. E aí, eu quero convidar vocês para participarem desse grupo. O link para participar eu vou deixar aqui nos comentários, mas tem lá na bio também do meu Instagram, tá? Inclusive, se você não me segue no Instagram, eu vou deixar aqui também qual é o meu endereço. Bom, então vamos iniciar a nossa aula e aí vamos falar quais são os primeiros passos, né, no atendimento da tricologia e da terapia capilar, para que você tenha conhecimento e segurança na sua jornada. Então, o primeiro tópico, vamos aprofundar um pouquinho no primeiro tópico, que são os conhecimentos necessários. Então, o que é que eu preciso saber? Eu falo muito que a tricologia é uma área muito nova, né? É uma área que foi, assim, deixada de lado durante os anos de evolução da dermatologia, ninguém importava muito com as doenças do cabelo, a gente estava muito focado nas doenças de pele. E de um tempo para cá, houve um boom, né, da tricologia e da terapia capilar, porque as doenças foram ganhando importância, né? O cabelo, a gente começou a entender o quão importante os cabelos são, né, para nós. E aí a gente começou a ter muito investimento em pesquisa, laboratório querendo pesquisar, então a gente realmente teve um boom. E é relativamente novo, então por isso que é uma área que exige atualização constante. Então a gente precisa ter formações boas, a gente precisa ir atrás de novos cursos sempre, a gente precisa se atualizar, né? Cada dia são lançados vários artigos científicos, né, dentro do tema da tricologia. Então, eu fico o tempo todo no PubMed buscando as novidades, buscando os artigos bons, né, os novos artigos, porque, assim, dentro do tópico artigo científico, o papel aceita tudo, né, gente? Então, a gente precisa também ter critério para ler o artigo científico. Então, eu sempre busco o artigo científico e classifico, esse aqui é legal, esse aqui não é. E aí, lembrando vocês do grupo de WhatsApp, então eu sempre mando os artigos legais, então quem ainda não está participando, participe. Então é muito importante essa atualização constante dentro da tricologia, sabe? Bons cursos, a gente tem muito curso legal no mercado, então dentro, né, da sua área, se você vai mais para a parte de tratamento de alopecia, se você vai mais para a parte de estética, então cada um, né, dentro do que gosta mais, então invista em bons cursos, em boa formação, em conhecimento, leiam muito, né, eu sou mesmo uma leitora voraz, eu amo ler qualquer coisa, né, desde literatura básica até literatura científica, então invistam nisso porque a leitura ajuda a gente em tudo, ajuda a gente a comunicar melhor com o paciente, ajuda a gente a ter mais conhecimento, novas fontes de informação, então o primeiro tópico de conhecimento é esse o recadinho que eu quero deixar para vocês, tá? Bom, e aí entrando aqui no segundo tópico, quais aparelhos eu preciso? Então, gente, eu falo para todo mundo que quem quer trabalhar com cabelo precisa ter um bom tricoscópio, tá? O nosso tricoscópio é igual o estetoscópio para o cardiologista. Não existe um cardiologista sem um estetoscópio, né? Afinal, como que ele vai auscultar o coração? E para a gente é a mesma coisa. Se a gente não tem um bom tricoscópio, como que a gente vai fazer a tricoscopia, né? E sem tricoscopia, como que você vai falar com o paciente o que ele tem, o que você vai fazer, como que você vai programar seus atendimentos, como que você vai acompanhar os seus atendimentos, como que você vai monitorar aquele paciente. Então, a tricoscopia é fundamental. E aí, para a gente fazer uma boa tricoscopia, a gente precisa, número 1, de conhecer tricoscopia, né? E de um bom tricoscópio. E aqui a gente entra num mundo de infinitas possibilidades, né? Porque a gente tem muito aparelho no mercado.
Ah, e aqui só um ponto de esclarecimento, porque eu recebi esses dias uma dúvida, me perguntando assim, Manu, dermatoscópio e tricoscópio é a mesma coisa? Sim, gente, é a mesma coisa. O aparelho é o mesmo. Se você for usar ele para ver uma lesão de pele, você vai chamar ele de dermatoscópio. Se você vai usar ele para avaliar o couro cabeludo, você chama ele de tricoscópio. O meu, como só avalia couro cabeludo, na grande maioria das vezes, então eu chamo ele de tricoscópio, tá? Então, a gente entra num mundo de possibilidades, a gente tem muitos tricoscópios no mercado, né? Cada um com suas vantagens, com as suas desvantagens, variações de preços absurdas, né? A gente tem tricoscópios de R$ 200 até de R$ 150.000, então vai variar demais. E aqui um ponto importante que eu bato muito na tecla é a gente não precisa ter o tricoscópio mais caro de jeito nenhum, mas a gente precisa ter um bom tricoscópio. Tá? Então, a dica que eu deixo para vocês é: invistam em conhecimento em tricoscopia e em um bom tricoscópio. E aí, assim, a pergunta final é: então, afinal, qual tricoscópio eu vou escolher, né? Qual é o melhor custo-benefício? E aí eu vou pedir para vocês segurarem essa pergunta aí, que em breve eu vou vir com novidades para a gente falar muito sobre esse assunto, tá bom? E aí, gente, um outro tópico: ficha de anamnese. Né? Por quê? Eu preciso fazer uma boa anamnese para eu conhecer o meu paciente, né? Eu preciso saber tudo sobre ele, mas que tenha importância para a tricologia, né? Você não precisa perguntar para o paciente quanto que ele calça, obviamente, mas você tem que perguntar tudo que você precisa saber dentro da tricologia. E aí, para quem não fez o download da minha ficha de anamnese ainda, o link está lá na bio do meu Instagram. Eu fiz uma ficha super completinha, né? Anos e anos de estudo. Deixei uma ficha bem completa para vocês, né? Tudo que é importante dentro da tricologia a gente saber. Então, quem não fez o download, vai lá fazer. É gratuito para vocês, o meu presente, né? Minha contribuição para que vocês façam sempre um atendimento super completo nos seus pacientes. Então, a anamnese, eu costumo falar que ela é uma parte muito importante e que, às vezes, o próprio paciente te dá o diagnóstico dele só nessa primeira conversa, tá? Então, primeiro de tudo, atenda um paciente como se você estivesse atendendo alguém que você ama, né? Porque você tem que lembrar que ele é o amor de alguém. Então, atenda ele com esse carinho, né? Com esse acolhimento, com esse abraço. E aí, faça uma anamnese muito bem detalhada, não corra com isso, né? Eu vejo muito profissionais atendendo e falando assim, qual é a sua queixa? Pronto, essa foi a anamnese. Não, invistam na história do paciente, né? Invistam no paciente de vocês, porque eu tenho certeza que o feedback e o retorno vai ser muito legal. E aqui, gente, outro ponto muito importante. Quem me acompanha há mais tempo ou quem está acompanhando as lives que eu venho fazendo no Instagram, sabe que eu bato muito na tecla da relação médico, tricologista e terapeuta capilar, né? As nossas profissões, elas são complementares. Então, a gente precisa caminhar de mãos dadas, porque, eventualmente, você vai encontrar um paciente que precisa de um tratamento medicamentoso, né? E você vai ser o responsável por encaminhar esse paciente para o tratamento, né? Então, quando esse paciente perceber que você entregou para ele tudo aquilo que tem de mais completo, ele vai confiar muito mais em você. Né? E aí, para isso, você precisa ter um médico parceiro para te ajudar nos tratamentos medicamentosos. E aí, o que eu mais recebo de dúvidas é, Manu, como que eu vou estabelecer essa relação, né? Como que eu vou iniciar essa relação? Tem alguns profissionais médicos que não estão abertos para essa parceria. Tá tudo bem, né? Cada um trabalha de acordo com aquilo que acredita. Mas tem muito profissional que, assim como eu, fica muito feliz com essa parceria, né? Entende a importância dela. E aí, como que você vai abordar esse médico para iniciar a parceria? Primeiro, né, você tem que escolher um médico que entenda de tricologia, né? A grande maioria dos dermatologistas estão aptos para atender tricologia, mas tem aqueles, assim como eu, que se aprofundaram mais e que, né, gostam mais do tema, estão o tempo todo atualizando. Então, você tem que buscar alguém na sua região ou próximo que que tenha essa especialidade. E depois disso, como que você vai, né, iniciar a conversa? Eu acho interessante mostrar o seu trabalho,
né? Às vezes agendando uma entrevista como um representante, às vezes mandando uma mensagem no Instagram, uma mensagem no WhatsApp se apresentando, e depois você vai contar para aquele profissional quem você é, né? O quão capacitado você é, o quão comprometido você é com seus pacientes, e aí você vai perguntar para ele se ele está disposto a fazer uma parceria com você, né? De você, quando precisar de um tratamento medicamentoso, você encaminhar. E aí, quando o paciente dele precisar dos seus tratamentos, ele te encaminhar. E aí, essa parceria costuma funcionar super bem, né? Eu sei que existem algumas dores. Então, por exemplo, eu recebo inúmeras mensagens falando: ah, Manu, eu encaminhei o meu paciente para o médico para iniciar um tratamento medicamentoso e a gente continuar o nosso protocolo aqui na terapia capilar, e o médico mandou o paciente simplesmente suspender tudo que ele estava fazendo. Então, existem sim algumas dores e às vezes até por falta de conhecimento. Então, eu tenho certeza que quando você se apresentar para aquele médico, vocês podem formar protocolos juntos. Então, por exemplo, hoje em dia eu trabalho, né, com as terapeutas e tricologistas parceiras, e aí a nossa forma de comunicação é por ficha de encaminhamento. Então, eu encaminho o meu paciente, né, para elas, falando o que ele tem e o que eu espero que elas façam. Claro, são sugestões, porque o trabalho delas, né, quem é mais competente para fazer isso, para determinar o que vai ser feito com aquele paciente, são elas. E aí elas me voltam falando: recebi o paciente tal, vou fazer um protocolo assim, assim, assado. E vice-versa. Então, quando elas querem me encaminhar um paciente, elas me avisam assim: hoje eu atendi o paciente tal, com isso, a suspeita é tal, 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 encaminho para avaliação médica. Quando eu recebo esse paciente, eu vou responder àquela terapeuta. Então, eu vou falar: olha, recebi seu paciente, ele tem isso, o diagnóstico é esse, a gente vai fazer um tratamento medicamentoso assim, assim, assado, e você aí mantenha o tratamento, por exemplo, estimulatório, ou mantenha um tratamento calmante, né? Então, a gente vai conversar dentro da patologia que aquele paciente tem. Então, é muito importante, recapitulando aqui, se apresentar ao médico, né? Mostrar a sua competência, a sua dedicação, né? E outra, estabelecer a forma de conversa. Como que vocês vão conversar? Né? Vai ser por WhatsApp, que vocês vão trocar informação dos pacientes, ou vai ser por uma ficha de encaminhamento, ou vai ser por e-mail, enfim. Então, esses 3 passos são muito importantes, né? Se apresente, mostre a sua competência e o seu valor e combine a forma de comunicação. E aí eu tenho certeza absoluta que, feito isso, o sucesso da parceria é inerente. Vocês vão ter realmente vão caminhar, né, juntos de mãos dadas. E aí aqui eu quero abrir um parêntese importante. Muita gente, né, muitos profissionais ficam com dúvida, claro que é muito comum, né? E aí, às vezes, eles ficam sem suporte para poder trocar dúvida, né? Assim, trocar uma ideia sobre um caso, sobre um diagnóstico, sobre um paciente. E aí, quem está começando a me acompanhar recente, eu tenho recebido alguns casos e algumas perguntas, assim: ah, doutora Manu, posso te mandar um caso? Você me ajuda a conduzir? E eu estou ficando muito feliz com essa relação, porque isso é muito enriquecedor, né? Então, se você tem alguma dúvida, se você tem um caso que você quer compartilhar e que você quer trocar uma ideia sobre o caso, eu estou à disposição, tá? Pode me chamar pelo DM do Instagram, e aí a gente comunica por lá. Eu sempre gosto de receber fotos, tricoscopia é muito importante também. Então, se você tiver um caso e quiser discutir, eu estou aberta, tá? Para essa troca. E aí, nesse ponto agora, como que, seguindo esses passos, você consegue aumentar o seu faturamento e ter maior sucesso financeiro. Porque um paciente que está seguro e que confia no seu trabalho, ele vai aceitar, né, os protocolos que você indicar para ele. Então, ele tem certeza de que você está entregando o melhor para ele. E como que você vai mostrar isso para ele? Através de uma super anamnese, através de um super atendimento, né, através de tratamentos certeiros, de resultados, de acolhimento. Então, tudo isso vai refletir no seu sucesso financeiro. Um paciente satisfeito, ele vai te indicar. E aí, essa história do boca a boca é muito importante, né? Porque é o marketing que funciona,
né? É o marketing que você não precisa fazer nada, porque aquele paciente vai te indicar genuinamente, porque ele realmente confia no seu trabalho. Então, pessoal, finalizando a nossa aula, espero que tenha sido proveitoso para todos vocês. Quero agradecer, né, a todo mundo que chegou até aqui. E contar que eu tenho uma novidade, que eu tô louca para dividir com vocês, mas ainda não posso. Mas vocês fiquem de olho aqui, me acompanhem lá no Instagram, que em breve eu tenho novidades muito legais para todos vocês, tá bom? E aí a outra coisa, um recadinho que eu quero deixar é, se alguém ficou com alguma dúvida, tem algum comentário, alguma sugestão, deixa aqui, tá? Nos comentários que eu faço questão de responder pessoalmente todos. Eu adoro essa troca, tá bom? E aí, então, a gente se vê na nossa próxima aula, que vai ser segunda-feira que vem. E aí, o tema da nossa próxima aula vai ser como encantar o seu cliente, né? Porque não basta atender, a gente precisa encantar aquele cliente. E aí, como que a gente tem alguns passos para encantar o nosso cliente, tá bom? Eu espero todos vocês e muito obrigada!